Olá, amigos! Que bom ter você de volta para mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina do dia de domingo, hoje, 12 de outubro. É um dia muito importante no cenário aqui do Brasil, onde você vai sair para daqui a pouquinho escolher o seu candidato à presidência da República e em outras instâncias da nossa pátria. Mas, antes de tomarmos essas decisões, nós vamos estudar a palavra de Deus hoje. E o tema é declarações sob tensão. Nós já estamos falando durante essa semana um pouquinho sobre a questão a morte em um mundo de pecado. Nós estamos falando um pouquinho sobre esse tema e já vimos alguns detalhes ontem. E hoje nós vamos ampliar um pouco mais essa visão. Bem, antes da gente avançar, é bom que você se inscreva em nosso canal. Nós já queremos chegar até esse final de mês aos 40 mil inscritos nesse canal, tá? Então, ajude aí a compartilhar essa mensagem, a se inscrever no canal, deixar seu like aí, sua curtida no vídeo, para que a gente possa ampliar mais ainda, né, o número de membros desse canal, para que mais pessoas recebam a palavra de Deus. Bom, o texto que nós vamos usar como base é de Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17. São aquelas declarações ali muito interessantes sobre o que Deus vai falar para o primeiro casal acerca da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Quando aqui é dito que ela não deve ser comida, né? No jardim ali você pode comer livremente, diz o verso 16, pode comer livremente toda a árvore, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa foi a declaração da boca de Deus. Entender isso aqui teria que ser entendido pela fé, pelo casal. Se fosse procurar uma forma racional e científica para interpretar essas declarações do próprio Deus, com certeza o homem estaria fadado ao fracasso. Mas parece que é exatamente o que acontece. O inimigo se apresenta, e aqui no capítulo 3, versículo do 1 em diante, ele começa agora a tecer uma certa argumentação junto a Eva, ali a mulher do primeiro casal, a mulher de Adão, né? Então ele começa ali a tecer alguns comentários, fazer algumas declarações. E essas declarações fez com que Eva começasse a entender o que Deus falou de forma racional, de forma a dar vazão à sua razão, para saber se havia uma lógica divina na proibição. E aí ela entrou por um caminho muito perigoso que normalmente nós, os seres humanos, somos levados a passar por esse mesmo caminho todo santo dia. Quando a gente quer entender as questões espirituais de forma racional, e eu diria até de forma racional e científica, né? Especialmente porque na nossa sociedade, o que é verdade é aquilo que se pode entender de forma racional e cientificamente. Nós estamos vivendo em um mundo pós-moderno, né? Onde o que conta nesse mundo pós-moderno é a razão humana. E se você usar a razão humana para interpretar o evangelho, seguramente nós estamos fadados ao fracasso espiritual. Porque o evangelho, ele é ilógico, em certos aspectos, ele parece ser loucura, como o próprio Paulo chegou a afirmar, que o evangelho, ele é loucura para os judeus, né? Como é que um filho de Deus vai morrer crucificado como o pior dos criminosos, por exemplo. Mas para os gentios, ela foi salvação, né? Muitos judeus não aceitaram o evangelho, a morte de Cristo. Então, não há uma lógica o Criador morrer no lugar da criatura. Então, se a gente for tentar interpretar o evangelho de forma lógica, e algumas declarações que Deus nos apresenta, nós iremos fracassar. Porque não há uma lógica, muitas vezes, dentro de algumas declarações que nós encontramos na Bíblia. E Eva, então, acabou fracassando, porque ela quis entrar em diálogo com Lúcifer, num diálogo que tecnicamente seria um diálogo racional, até porque a serpente tinha comido do fruto e não tinha acontecido nada com ela.
Mas Deus, então, havia dito que se comesse, morreria. Logo, seria lógico acreditar no argumento da serpente de que eles não iriam morrer. Bem, diante dessa nossa discussão aqui da lição, nós temos que considerar duas coisas que são fundamentais. Primeiro, a razão humana nem sempre é a maneira mais segura para avaliar as questões espirituais. E como eu disse, existem coisas que a gente não consegue entender de forma totalmente racional. Essa é a primeira coisa que nós temos que entender. E, em segundo lugar, existem questões da vida humana que a razão não dá conta. E a isso a filosofia vai chamar de metafísica, né? Que é aquilo que está além do que nós podemos explicar de forma racional e cientificamente. Né? Existem coisas que a razão não dá conta. Quer ver um exemplo disso que a razão humana não dá conta? As questões básicas dos sentimentos dos seres humanos, né? Alguns elementos da vida humana, a questão da moral, a questão da ética. A razão humana muitas vezes não dá conta dessas questões. E eu diria até a questão do grande conflito cósmico entre o bem e o mal. Né? A ciência não pode explicar de forma racional como que um homem como Jó, ele perde tudo de uma hora para outra. Né? Então existem coisas, existem elementos da vida humana que a razão não dá conta. E que nós não podemos nos apoiar na razão humana para entender alguns aspectos da vida humana. Nós temos que aceitar que há uma grandeza muito maior do que aquilo que a ciência dá conta para explicar. E nesse aspecto, nós temos que nos apoiar na palavra de Deus, que é o segundo item aqui. A palavra de Deus pode parecer ilógica e sem sentido para nós, mas é sempre correto e confiável se apoiar na palavra de Deus. Assim sendo, querido amigo, eu considero que para nós obtermos vitória sobre tudo aquilo que nos cerca de forma negativa, o mal, a origem do mal, as declarações do inimigo, aquilo que chega para nós muitas vezes, que choca às vezes a nossa crença, que entra em xeque com aquilo que nós tanto acreditamos, a melhor maneira da gente tentar entender essas questões é olhando pelo viés espiritual. Porque se a gente for entrar na discussão filosófica, nós vamos não ter respostas lógicas para várias questões do cristianismo. E essa sociedade que nós estamos vivendo é uma sociedade que busca muito essa argumentação, não é? Busca muito esse diálogo racional. Então, vale a pena a gente ficar com assim diz o Senhor. Ainda que algumas coisas a gente não entenda totalmente o que está escrito no Evangelho, nós precisamos nos apoiar na palavra de Deus e confiar apenas nela. Se partirmos do princípio de que temos que entender tudo de forma racional, seguramente nós estamos entrando num caminho perigoso que é o caminho do inimigo. Aquele caminho que ele induziu o nosso primeiro casal a pecar. Que Deus te abençoe nesse dia, que você fique firme na palavra de Deus. Ainda que você não entenda totalmente o que está ali embutido naquela declaração, mas você precisa seguir, porque é a forma mais segura de você poder viver nesta terra. Deus abençoe você.